Tenho medo de estar investindo tempo e dinheiro com a vontade de seguir na carreira de programação e, no fim, quebrar a cara. Esse medo é comum? Eu estou errado em pensar assim? Cara, é comum, vai sentir medo, e o medo ele é vital. O medo ele é importante para a sobrevivência. Não é porque a pessoa tem medo que ela vai deixar de fazer as coisas, mas ela vai fazer com responsabilidade. Então, o medo ele pode ser também... existe um medo paralisante, Que é ruim. que é péssimo, que aí a pessoa não faz, não sai do canto. Existe o medo que faz a pessoa se mover. Entendeu? Então, não tenha medo. Olhe para mim. Não tem como falar isso, entendeu? Não faz sentido. Medo existe. A pessoa tem, sim, um medo de começar e de ter aquela dúvida. Será que vai dar certo comigo? Deu certo com outras pessoas, mas comigo talvez não dê certo. Isso vai passar pela cabeça. De todo mundo, né? De todo mundo. E aí, a questão é o seguinte... A gente vai basear a nossa vida nos medos, nas emoções, ou a gente vai basear nossas vidas naquilo que é tomada de decisão, naquilo que é responsabilidade? Se a gente basear a nossa vida na responsabilidade, em uma tomada de decisão, e a gente for minimamente coerente com a decisão que a gente tomou, porque... não sei se eu falo aqui da minha esposa de novo, né? Às vezes a gente faz um acerto, né? Digamos assim, a gente fez aqui um novo acerto, agora a gente vai... fazer as coisas funcionarem assim, assim, assado e tal. Tá tudo certo, tudo certo. 3 dias depois, ela chega pra mim, tá vendo aquele acerto que a gente combinou? Não deu certo. Não, mas é um acerto que tem uma janela de tempo semanal, entendeu? Tem 3 dias só, tu já tá dizendo que não deu certo, entendeu? Então, não adianta ser incoerente no sentido, você tem que pensar o seguinte, qual é a minha estratégia? A minha estratégia é uma estratégia de quanto tempo? Qual é a janela razoável para eu conseguir fazer essa transição? Não, é uma janela de 1 ano, por exemplo, de meses, né? 18 meses, 8 meses, 20 meses, 22, vai depender do tempo A que realidade você... de cada um, né? A realidade de cada um, quanto tempo tem à disposição, vai depender também do aspecto... estar no local certo, na hora certa, entendeu? Então, você estudou a coisa certa, apareceu uma vaga certa numa determinada empresa e você transicionou em pouquíssimo tempo, num tempo recorde. Acontece isso. Mas o que acontece mais é você ser coerente com aquilo, com a tomada de decisão. Existe uma tomada de decisão a ser feita e essa tomada de decisão traz um senso de responsabilidade, né? E as pessoas... nesse tempo de internet, assumir responsabilidades não é algo que gera like, porque você vai fazer na sua casa, sozinho, não vai estar ninguém lá com você, dando tapa nas costas, dizendo, você consegue. Não é isso. Então, medo vai existir, receios vão existir, mas você olha, calcula antes. Cara, tecnologia não é só o futuro, é o presente, tudo vai continuar indo para a tecnologia. Para e pensa. A gente teve uma pandemia, né, física, um lockdown, que foi muito ruim, salvou vidas. Por outro lado, também muitos negócios foram para o espaço, né, e gerou uma dificuldade. Não vou entrar no mérito se era para ter ou não era e tal. Mas pense num lockdown eletrônico. Pense a internet caindo por 2 meses. Ninguém tira mais dinheiro. Não tem mais conexão, ninguém tira mais dinheiro. Rapaz, eu fiquei sem internet ontem, uma tarde, eu fiquei paralisado. Não conseguia trabalhar. Então, as empresas vão parar, o mercado financeiro para, tudo para. E aí você pega, eu estou indo para uma área que hoje ela é central no mundo. O homem vai sobreviver sem internet? Vai. Mas o mundo que a gente vive vai sobreviver sem internet? Não. A gente vai para um outro mundo se tiver sem internet, sem eletrônicos. Se der uma inversão dos polos magnéticos da Terra, né, e fritar os dispositivos eletrônicos e parar tudo e tiver que demorar aí 8 meses para restabelecer a infraestrutura, o mundo que a gente conhece vai deixar de existir. E vai ser outra coisa, vai ter outros arranjos que a gente não sabe quais são. Então, você está indo para uma área que é uma área essencial. Então, tenho 40 anos, eu não quero errar, eu quero ir para uma área que é uma área essencial.
A área de tecnologia é uma área essencial. Então, se parou tecnologia, vai parar um monte de outras coisas. Um monte de outras profissões deixam de existir porque parou a tecnologia. Então, a primeira coisa, você está indo para uma área que é segura. Então, esse é a mentalidade do estrategista. Cara, estou indo para uma coisa boa. Beleza, eu me identifico com a área? Eu gosto. É algo que eu não quero passar o resto da minha vida comendo fígado, porque eu odeio o fígado, entendeu? Então, cara, não faz sentido eu ir para uma coisa que eu odeio. Então, não é isso. A gente está falando com pessoas que se identificam com a área, que entendem que é uma profissão que está dentro daquilo que você gostaria de fazer. Então, ponto 1. É uma área essencial? E a gente viu isso já no episódio do Johnny, que o Johnny falou, cara, eu me vi numa área não essencial. Eu não pude, eu vou fazer o quê? Vou ficar com raiva? Eu vou sair na rua com carro de som dizendo, a minha área é uma área essencial, voltem a consumir o meu tipo de trabalho. Essa é a diferença da mentalidade que é importante você ter num momento como esse, né? Porque a pessoa pode olhar num momento como esse e se revoltar com o mundo, a minha área não é essencial e tal, e ele realmente não é essencial. As pessoas precisam comer e o que eu faço aqui não é essencial, e aí? Beleza, você pode lutar pela sua área, você pode defender a sua área, você pode ir nas redes sociais e falar a importância da sua área, mas se você só fizer isso, vai passar fome, infelizmente. Então, você tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Cara, eu sou um artista de uma arte extremamente que pouca gente conhece e tal, e eu amo isso, dedique sua vida para isso. Mas se você não tem, eventualmente, como se sustentar a partir daquilo ali, você faz uma outra atividade que você goste, que dê o teu ganha-pão, e você se dedica. Como tem muitos programadores que são músicos excepcionais, pessoas que saíram da programação, foram para outra coisa, por uma paixão que gostava, entendeu? Conheço uma menina que era programadora e foi para nutrição. Ou seja, é uma transição reversa, porque ela amava nutrição. Ela gostava de Programar. Não era nem programadora, ela era mais da parte de qualidade. Ela gostava da área de tecnologia? Gostava. Mas o coração dela estava muito mais voltado para a nutrição e ela fez a transição e a programação, pagou a faculdade dela, sustentou a família dela enquanto ela estava no processo de transição, fez um pé de meia e foi para a nutrição. E eu nem sei se ela transicionou 100%. Na última vez que eu conheci, ela atendia em horários tipo à noite e tal. Mas o fato é que você ter uma mente estratégica, se você tem uma idade mais avançada, quanto mais estratégia você tiver, essas estratégias vão tirando os teus medos. E aí você também faz um cálculo do tipo assim, cara, se isso der errado, eu vou ter esse plano aqui. Aí você vai vendo a impossibilidade se você pensa num plano estratégico e você define uma estratégia que seja minimamente robusta, você vê a impossibilidade daquilo que você está achando que vai dar tudo errado, de dar. Porque 70% dos nossos medos não se concretizam. Já é uma estatística boa para você pregar na frente do seu computador. 70% dos medos não se concretizam. E quando 30% dos medos se concretizam, não é como você necessariamente planejou, né? Não era como você imaginou que ia ser aquela catástrofe gigantesca, que você tem lá como, naquele momento, realmente ir agir de uma forma, digamos assim, de trazer uma contingência, de gerar um impacto positivo para sair daquela situação. Então, é uma área estratégica, tem um tempo de transição interessante, existe vagas no mercado, os empresários estão batendo na porta das pessoas pedindo para aprender programação e contratando? Não, mas tem vaga e terá vaga durante décadas e décadas e a expectativa é que cada vez mais as coisas migrem para processos eletrônicos, computadorizados, com demanda de profissionais especialistas para trabalhar com dados, com programação, com coisas que estão relacionadas ao desenvolvimento do software, né? Muita coisa está indo para o software, mais coisas irão no futuro. E eu acho que são características que te dão uma segurança de que você está investindo em algo que tem uma solidez. Uhum. É algo que é essencial e é algo que vai te gerar excelentes expectativas. O medo não vai sair, lida com ele, né? E traça um plano minimamente robusto
para que tu consiga ter mais ou menos ideia de tempo, mensurar progresso e tal. Vai ter um episódio que a gente vai falar muito sobre isso. Legal.